Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Às vezes a gente chega, eu já estive aqui, rever amigos. O Lúcio, que eu conheço já faz mais de 20 anos, né? E que trabalhamos juntos. Não trabalhamos, nós militamos para divulgar esta doutrina consoladora. Eu fui escrever aqui na lousa, amar o próximo como a si mesmo. Dá para vocês ler? Dá? Então tá bom. Quando foi e por que foi que Jesus pronunciou esta frase? Será que teve um momento especial? Será que ele falou isso para que passasse para a posteridade, mas que naquele momento em que ele falou estas palavras, esta frase maravilhosa que nós temos que segui-la ao pé da letra? É preciso que a gente conte um bocadinho da história. À época de Jesus, Jesus era judeu. Tem gente que fala, mas Jesus era judeu? Porque hoje fala assim, aquele cara é um judeu, aquela mulher é uma judia. É depreciativo o termo judeu, né? E não pode ser. Judeu é quem nasceu na Judéia. Jesus nasceu na Judéia. Assim como nós somos brasileiros, nós nascemos onde? No Brasil. Então, Jesus era judeu. E dentro desta comunidade judaica, existiam grupos ou tribos que pensavam cada uma de forma diferenciada da outra. Elas não pensavam iguais. Eu era judeu, eu podia ser um fariseu. Mas o meu irmão era judeu e ele podia ser um saduceu. Eram tribos. Os fariseus, eles tomavam uma parte ativa em todas as controvérsias religiosas. Parte ativa em todas as conversas, em todas as controvérsias, em tudo que tinha, que falava a respeito à religião, eles batiam o pé firme e não aceitavam de forma alguma, em época nenhuma, que se alterasse sequer uma vírgula naquilo que Moisés tinha ensinado, né? E eles prendiam-se às práticas exteriores, botava paramento, ia lá no templo, faziam ofertas, igualzinho à época de Moisés. Eles adoravam fazer proselitismo, então eles não aceitavam nenhuma inovação. Não aceitavam. E Jesus, consequentemente, quando ele veio para a terra, ele veio para fazer inovação. Ele não veio mais para aceitar o olho por olho, dente por dente da lei de Moisés. Ele veio sim dizer que somente o amor dignifica, somente o amor enobrece. Todo mundo fala assim, não é todo mundo, alguém pensa assim, o futuro das religiões é o espiritismo. Eu digo assim, o futuro das religiões é o amor. Amor. Se não tiver amor, não adianta ter essa religião, aquela outra. É o amor. Jesus veio pregar o amor.
E os fariseus não gostavam. Eles consideravam Jesus como inimigo. Este veio para denegrir a lei de Moisés. Eles não podem aceitar ele. Então eles articulavam um meio de liquidar Jesus. Esses eram os fariseus. Eles tinham uma parte, eles tinham muita força junto à população. Os outros eram os saduceus, outra facção, eram os saduceus. Os saduceus, tal como os fariseus acreditavam que só tinha um Deus. Eles eram monoteístas, só tem um Deus. Os saduceus também acreditavam que tinha um só Deus. Só que os fariseus, eles acreditavam até que existia a vida após a morte. Mas os saduceus não. Morreu, acabou. Vamos gozar a vida agora. Tem muita gente hoje que ainda pensa assim. Os materialistas, por excelência, eles pensam dessa forma: morreu, acabou. Vamos aproveitar tudo que a gente tem direito agora, porque depois que morreu, não tem mais nada. Ao contrário, o Deus é bom, o Deus é justo. Por isso que nós temos inúmeras encarnações. Porque senão Deus não seria justo. E os saduceus eram um número mais reduzido, mas era muito poderoso, porque eles tinham uma condição econômico-financeira muito elevada. Qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Porque até hoje é assim, quem tem muito dinheiro, eles comandam, quem não tem, segue. Então, vai mudar. Então, os saduceus, eles eram chamados de saduceus porque era uma seita fundada por um tal de Sadoc, 248 anos antes de Cristo. E eles também não gostavam daquilo que Jesus estava falando. Porque todas as parábolas de Jesus, 2/3 Jesus criticava o mau uso do dinheiro. O mau uso do dinheiro. E os saduceus, não, os saduceus, eles achavam que eles tinham o poder porque eles eram extremamente poderosos economicamente. Então, eles não gostavam de Jesus também. Mas eles também não se davam muito bem com os fariseus, não. Mas para o bem comum, eles se unem e trabalham arduamente para conseguir a eliminação de Jesus e conseguem. Jesus é crucificado, que é uma outra história da humanidade. Então nós contamos a história dos fariseus e dos saduceus, mas tinham outros, era o tal de herodianos. Herodianos eram aqueles que seguiam para e passo aquilo que Herodes mandava. Eles eram, como se diz assim, aqueles que ficavam espionando, vendo quem era contra Herodes, aqueles que não falavam bem de Herodes, aqueles que falavam mal de Roma, aqueles que eram considerados os zelotes, que lutavam contra o poder imposto por Roma. Então, esses zelotes, eles também ficavam andando, verificando. E, para o bel prazer de cada um deles, eles se unem também com os zelotes para poder liquidar com Jesus. Aí ficou mais fácil, acabaram crucificando o Mestre Jesus.
Aí nós falamos a história do fariseu e do saduceu. Aí nós temos o texto evangélico, está lá no Evangelho, não é no Evangelho segundo o Espiritismo, que lá também ensina. Mas porque tem gente que acha, o Espiritismo só fala no Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que o Novo Testamento explicado à luz do nosso entendimento. E lá, os fariseus e os saduceus, eles viviam tentando Jesus para que Jesus errasse. Então, lá no texto evangélico tem assim, os fariseus, daí eu ter contado a história dos fariseus, né? Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar a boca aos saduceus, que Jesus tinha chamado a atenção dos saduceus, os saduceus viveram atazanando a vida dele, a ponto de Jesus chegar e falar assim: hipócritas, vós sois como os túmulos, caiados por fora, mas cheios de podridão por dentro. Isso é verdade, né? Então, reuniram-se, e um deles, que era doutor da lei, um dos saduceus, veio lhe fazer esta pergunta para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Aí chegou a hora que Jesus falou isso. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Veio fazer para o tentar. Tentar de que forma? Ora, Moisés tinha recebido a lei de Deus. Aliás, Deus só deu uma lei, chama os 10 mandamentos. Ele deu os 10 mandamentos só, que Moisés recebeu no Monte Sinai, não de Deus, mas sim dos espíritos superiores. Por isso que Moisés é chamado de o primeiro médium psicógrafo da humanidade, né? Que ele psicografou numa pedra os 10 mandamentos. Então, Deus só deu uma lei, os 10 mandamentos, não deu lei nenhuma mais, nenhuma. Uai, mas então que diz assim, roubou, pode cortar a mão, roubou outra vez, corta a outra mão. Isso é lei de Moisés. Moisés que colocou as leis de Moisés são extremamente rígidas, vigorosas, porque aquele povo, eles tinham vivido sob o tacão da escravatura egípcia, durante 400 anos, eles foram mandados e desmandados, açoitados, mortos pelos egípcios. E quem tirou eles da terra do Egito foi Moisés. Moisés ficou vagando 40 anos no deserto. Aí vem umas pessoas que dizem assim, mas Moisés, se ele tivesse andado depressinha, para que 40 anos? Olha, naquele tempo não tinha você ir lá no supermercado comprar 40 sacos de arroz, 10 sacos de feijão, açúcar, sal, não tinha. O que eles faziam? Caminhavam um ano, no outro ano plantava. Eles levavam a semente, colhiam, andava outro ano, iam plantar novamente. Tanto é que Moisés só viu a terra prometida, ele não entrou na terra prometida. Então, como Moisés, como esse doutor da lei, ele vem fazer a pergunta para Jesus, para o tentar, perguntando-lhe: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele queria que Jesus falasse um mandamento da quê? Da lei que foi deixada por Deus a Moisés, um dos 10. Ora, se Jesus fala assim, quem sabe os 10 mandamentos aí para me ajudar?
Graças a Deus, né? Ninguém sabe. Não precisa. Então, ele falou assim, ó o que ele disse. Ele não deu o mandamento para o tentar. Ora, se ele fala um dos 10, o doutor da lei ia falar para ele, mas você está contra. E os outros 9? Qual é o maior? E os outros 9? Jesus não responde nenhum nem outro. Jesus diz o quê? Jesus lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o primeiro e o maior mandamento. E eis o segundo, que é semelhante àquele: amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Está em Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Ou seja, quando Jesus disse esse segundo mandamento, e ele disse, eis aí toda a lei e os profetas, ele quis dizer o seguinte: quem ama nosso Pai Celestial, quem ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, não transgride nenhum dos 10 mandamentos. Nenhum. Então ele não caiu na esparrela que o doutor da lei queria jogá-lo. Bom, aí nós chegamos àquela conclusão. Jesus falou o quê? Amar, amar, amar. Eu acho. Amar, amar. O que é amar? Bom, aqui está cheio de professores, né? Amar é um verbo transitivo direto, que a gente pode conjugar ele em todos os verbos em todos os tempos, possível e imaginável. Será? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Eu amei, tu amaste, ele amou. Eu amarei, tu amarás, ele amou. É assim por diante. Todo mundo ama. Então, amar é um verbo. É um verbo. Tem uma definição. Será que Jesus veio pregar amar ou Jesus veio pregar amor? Jesus veio pregar o amor. Isso. Se Jesus veio pregar o amor, e nós falamos que amar é um verbo e amor é o quê? Alguém pode definir para mim o que é amor? Amor, será que a minha esposa me ama? Ela, acho que ama, né? Ela me ama. Será que o amor da minha esposa é igual ao amor daquela senhora com o seu esposo? Ou é diferente? Eu não sei, o amor dela pode ser diferente, porque não tem amor igual. Amor dos filhos, amor filial. Será que todos os filhos amam os pais do mesmo jeito? Amor paternal é amor de pai para filho. Será que todos os pais amam os filhos iguais? Amor maternal é o amor da mãe para com os seus filhos. Aliás, diz que amor de mãe é a coisa mais bonita que existe. Tem mãe que dá vida por seus filhos, mas tem mãe que
ajustando contas ou não, elas cometem um erro abandonando seus filhos. Ah, por isso elas... Não. Ninguém sabe qual a situação que ela está abandonando. Tem dois casos. Aquela que abandona porque ela fala, vou deixar na porta de uma pessoa que eu sei que é rica, que sei que gosta e que vai cuidar, que eu não tenho condição. Mas quando ela larga chorando, o coração rebentado de dor, porque está abandonando um filho seu, porque não tem condição de criar, e aquela mãe que simplesmente quer continuar na sua vida do vou laissez-faire, laissez-passer, quer dizer, vou fazer o que eu quero, ninguém tem nada com isso, e essa criança só vai me atrapalhar, e deixa numa lata do lixo. É diferente. Então os amores não são iguais, ninguém ama igual. É verdade? Tem gente que ama o Corinthians. Ah, mas tem gente que ama o Palmeiras, tem gente que ama o São Paulo, que ama o Santos e assim por diante. Quer dizer, são amores diferentes. Então, amar não é. Amar é verbo. Amor, a definição de amor. A definição de amor, diz a língua portuguesa, que a palavra amor vem do latim, amore. É um substantivo masculino, não é verbo, é um substantivo masculino. Aí diz assim, é um vocábulo polissêmico suscetível de diversas definições. Ah, que coisa, né? A língua portuguesa de vez em quando chuta, né? Mas vamos trocar em miúdo. Ele diz assim que amor é uma palavra que não tem definição. É um sentimento. E sentimento a gente não define, a gente sente. Né? Então nós temos amor a Deus, amor à pátria. Tem gente que não ama a pátria. Amor a Deus. Será que todo mundo ama a Deus igualzinho? Amor à terra, amor à natureza. Tem gente que ama a natureza, vive plantando árvore. Outro chega e corta a árvore. Não é igual. Não é igual. Amor filial, amor paternal, amor à pátria, amor à verdade. Tem gente que tem amor ao jogo, acaba com tudo que tem no jogo. É um vício danado. Então, mas então o que não tem definição de amor? Será que a gente não acha uma definição de amor? Para a gente, por exemplo, falar assim, amor é isto. Amor é o que eu sinto para minha esposa. Que bom, hein? Amor é o que eu sinto pelos meus filhos. Que bom. Amor é o que eu sinto pela minha sogra. Que bom, né? Tem gente que não gostou, mas tem que amar a sogra do mesmo jeito que ama o sogro, a mamãe, etc, etc. Mas lá, na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 13, versículo de 4 a 8, vocês acreditam que eu encontrei lá a definição de amor? E quando a gente fala assim que amor é uma definição que a gente não consegue dar, Paulo deu. Eu fiquei entusiasmado com a resposta de Paulo. Vamos ver se nós temos amor? O que Paulo diz? Paulo diz assim, o amor é paciente, o amor é prestável, não é invejoso, não é arrogante, nem orgulhoso, nada faz de inconveniente, não procura seu próprio interesse,
não se irrita, não guarda ressentimento, não se alega com a injustiça, rejubila-se só com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais passará. Nós temos amor? Que difícil, né? Interessante que Paulo começa logo assim. A primeira, que ele diz, o amor é paciente. Bom, quem é paciencioso aí? Levanta a mão para eu conhecer. Uai, não tem amor então? Sabe como é que é, né? O amor é prestável, tudo bem. Não é invejoso. Não é arrogante. Não é orgulhoso. Quem não é orgulhoso? Não faz nada de inconveniente. Não procura seu próprio interesse. Tem um ditado que diz assim: o órgão que mais dói do ser humano é o bolso. Não procura o seu próprio interesse. Licença para contar uma historinha. Um amigo meu, que ele é espírita também, ele falou assim: ô Lima, eu pus meu carro à venda, ele me contando a história, né? E coloquei lá no jornal. Aí um sujeito telefonou para mim e falou assim: como é que está teu carro? Eu falei: meu carro está inteiro, meu carro está bom, e o câmbio está ótimo, e o motor, vixe, o motor está inteiro, eu posso ir ver o carro? Pode. O cara chegou lá, olhou o carro, falou assim: olha, eu conheço o senhor já faz muito tempo, eu escuto as suas palestras por aí, né, de vez em quando. Ele é amigo meu, palestrante também. Ele falou: e eu gostei do carro, eu vou levar o carro. Rapaz, ele me deu o cheque e ele foi embora. Acho que ele não chegou na esquina, eu falei para minha mulher assim: você guardou o telefone dele aí? Guardei. Liga para ele, fala para ele trazer o carro, que o carro, eu menti para ele, o carro não está bom de câmbio não. Ele falou: rapaz, me doeu tanto, eu estava enganando o cara. E ele falando para mim: eu acredito tanto no senhor, né? Aí o cara atendeu e falou: traz o carro que eu te menti, o carro tem um problema no motor. Ele falou: não, outro dia eu vi o senhor andando com ele, eu percebi que ele ronca a quarta, né? Ele falou: Ele falou: então, mas pode deixar, o senhor é um homem tão bom que o preço que o senhor está dando, dá para eu pagar. Ele falou: não, você diminui aí o valor que vai consertar o câmbio e me dá o resto. Será que a gente também, de vez em quando, a gente faz o quê? Ué, mas é negócio. É negócio, mas cadê a honestidade? Não se irrita, não guarda ressentimento. Aliás, depois que a gente lê, são 15, viu? 15 itens. Aí quando a gente conversa disso aqui, eu faço parte de um grupo lá do Rogério Vilar, que há uns 12 anos por aí, eu coordeno um grupo de estudo. Terminou o grupo de estudo, o estudo de um dia, nós vamos lá fora, estamos conversando, tal, né? Aí, uma senhora falou assim: senhor Lima, o senhor estava falando a respeito do amor. Tudo que o senhor falou do amor eu tenho. Verdade, minha filha, você tem? Tenho. Senhor Lima, eu tenho 3 filhos homens. Os 3 casaram e moram comigo. Eu já tenho um neto de uma nora, a outra está grávida. Todos eles trabalham. Eu fico com o meu neto o dia inteiro. Eu lavo, eu passo, eu cozinho, eu não reclamo. Eu sou a primeira a levantar, sou a última a deitar.
todo mundo vem comer em horas diferenciadas. Meu marido até fez um fogão lá fora para usar lenha, para ficar mais barato. Todo mundo chega, a comidinha está arrumadinha, a mesa está pronta, o café da manhã está pronto. Eu não tenho problema nenhum, viu, seu Lima? Aí eu sou meio brincalhão também. Eu falei, pessoal, vamos dar um abraço bem acolchado nessa nossa querida irmã, que ela vai desencarnar às 4 horas da manhã. Aí, seu Lima, o que é isso? Eu falei, minha filha, você tem os 15 itens que Paulo o apóstolo diz para a gente ter, o amor. Quem atinge esses 15 itens, chegou à perfeição. Chegou à perfeição, não precisa ficar mais aqui não, desencarne e vai embora. Ela falou, só que de vez em quando eu xingo, eu brigo, eu fico nervosa. Desencarnar ninguém quer, né? Todo mundo quer ficar aqui direitinho. Bom, aí nós falamos que a diferença entre amor e amar. Mas nós temos uma outra coisa. Aí diz assim, que nós devemos amar quem? O próximo. O próximo, aqui está próximo, viu? O menino me arrumou um que escreve, que bom. O próximo. Quem que é meu próximo? Quando a gente começa a frequentar a doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora, a gente escuta falar assim, você tem que amar o teu próximo, viu? Teu próximo são aqueles mais próximos de você. Quem que é? A tua mulher e teus filhos, tua mãe e teu pai. Aí eu falei assim, quer dizer que a gente tem que pôr debaixo das nossas asas, que nem uma galinha choca, os pintainhos da nossa vida, né? Então colocar todo mundo para cuidar deles. Mas achei gozado. Uai, quando eu casei, eu levei, lógico, né? A minha mãe, o meu padrasto, a minha irmã, e 3 sobrinhos, era o que eu tinha, mais ligado. Mas eu tinha aqui assim mais ou menos uns 80 primos. E mais uns 6 tios. A minha esposa, veio ela, a mãe e o pai, mais 2 irmãos. Mas ela tinha uns 18 tios, uns 90 sobrinhos, assim vai. Eu falei, mas será que isso tudo não é próximo da gente? É próximo. A gente tem que amar eles. Amar eles como a gente se ama. Então, às vezes a gente pensa assim, mas meu próximo realmente são esses que são meus familiares. Aí vem meus amigos. Então a gente chega em casa, segunda-feira, voltou do trabalho, chega em casa, a mesa posta, tá lá, tem arroz, feijão, salada de alface, ovo frito. Segunda-feira não é dia do ovo frito, na minha casa né? Aquilo é uma delícia, não é? Arroz, feijão, ovo frito, salada de alface, não é bom? É bom. Aí a gente fala, nossa, mas isso aqui tão bom, olha, tá uma delícia isso aqui, esse feijão, esse arroz, tudo tá bom demais. Aí, quem é o próximo que a gente tem que agradecer por aquela refeição? A nossa esposa, a nossa cozinheira, quem pode pagar a cozinheira, não é meu caso. Então, é ele que é, elas que são a próxima, mas não é, hein? Que coisa, hein? Sabe quem que é nosso próximo? Nós nem conhecemos, é o agricultor.
Ele que criou a galinha, Ele que plantou a horta. Se não tivesse feito nada disso, a gente não tinha nem ovo, nem alface, nem carne, nem verdura, nem legume. E a gente nem conhece quem é Ele. Então o próximo são todos aqueles, mas todos aqueles que nós de alguma forma dependemos dEle. Alguém sabe, por um acaso, quem que é o cidadão que cuida do lixo que nós deixamos lá fora? O nome de um, pelo menos? É difícil, porque eles passam de madrugada, né? Passa fora de hora. Mas eles são o nosso próximo, eles estão tirando a sujeira que nós deixamos. Então o nosso próximo são todos. Deus, na sua infinita bondade, Ele colocou cada nação com uma riqueza. Uma tem ouro, outra tem diamante, outra tem petróleo, outra tem terra. Uma produz muito alimento, outra não produz nada. Uma tem muita água, outra não tem água. Deus colocou tudo isso para que as nações, através do amor e da compreensão entre os governantes, efetuassem as trocas, de forma tal que ninguém tomasse prejuízo e não precisava ter guerra para tomar a riqueza do outro. É porque nós somos egoístas, porque nós somos orgulhosos, então nós não temos amor. Então, nós precisamos daqueles que cuidam das nossas doenças, né? Aristóteles dizia assim, que o homem é um animal gregário. Animal gregário é aquele que não consegue viver a não ser em sociedade. Vocês já imaginaram se pegar alguém da gente e botar lá no meio do deserto, ou dentro de uma caverna, a gente ter que ficar lá sozinho, sem conversar com ninguém? A gente vai ficar com um problema mental. Por quê? Porque nós nascemos para se conviver com todo mundo. É conviver, sim. É amar. Então, ainda que seja para trocar ideia, é difícil a gente viver na solidão. A solidão mata. Né? A minha mulher perdeu uma irmã. Perdeu não, voltou para a pátria espiritual, com leucemia. Deixou o marido, mas os filhos tudo casado. O marido dela parece um sonâmbulo, solidão. Vai morar junto com a filha, de repente, cadê o pai? Sumiu, está andando na rua devagarzinho, solidão. Então, todos nós precisamos um do outro. Eventualmente, nós servimos e somos servidos. Às vezes nós servimos e às vezes nós somos servidos. Isso é sempre, né? Então, o mendigo precisa do presidente da república, o presidente da república precisa do mendigo, porque precisa do voto dele, né? O alegre precisa do triste, o triste precisa do alegre, né? O rico precisa do pobre, o pobre precisa do rico, não é assim? Então, todos nós um precisamos do outro. Então nós temos que amar todo mundo. Olha, tem que amar todo mundo do planeta Terra, aonde nós vivemos. Mas todo mundo. Aí outro dia um falou assim para mim, mas Sr. Lima, até os argentinos, porque os argentinos são nossos irmãos também. Nós é que fazemos a coisa errada, né?
Então, é preciso que a gente tenha respeito por nosso próximo. Tenha respeito por nosso próximo. Nunca humilhar ele, nunca. Nunca fazer brincadeiras de mau gosto, nunca. Não ter preconceito social, rico, pobre. Não ter preconceito religioso. Aliás, não ter preconceito religioso é uma coisa muito séria. Espírita não pode ter preconceito religioso. Cada um professa a religião que ele, o seu livre-arbítrio determinou. É a aceitação do livre-arbítrio de cada um. Respeito, né? Não ter preconceito com as pessoas que têm deficiência física, não ter preconceito sexual. Vamos esquecer desse negócio de preconceito sexual. Cada um faz a opção por aquilo que ele acha melhor na sua vida. Certo? Aliás, no programa Pinga Fogo de 1971, Saulo Gomes gravou e escreveu um livro. O Pinga Fogo, quem fazia era o Chico, na rede de televisão Tupi. Quem é que assistia aí? Levanta a mão. Eu. Oh, tá vendo? Tem um monte de gente. Nós não somos velhos, nós somos vividos, né? É o que nós somos. Mas então no Pinga Fogo perguntaram para o Chico o que ele achava do homossexualismo. Resposta do Chico: o homossexualismo, tanto quanto a bissexualidade, ou bissexualismo, como a assexualidade, são condições, olha o que o Chico diz, da alma humana. Voltemos lá. Quando o doutor da lei pergunta para Jesus qual é o maior mandamento, Jesus diz assim: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Por que que Jesus já faz a distinção entre alma e espírito? Alma, todo mundo que está aqui tem alma. É alma. Alma quando nós estamos encarnados. Espírito quando nós já deixamos o corpo e o espírito vai embora. Então ele diz assim, então quando nós temos, aí o Chico fala lá o quê? Ele diz assim, uma condição da alma humana. Gente, não precisa ficar colocando, vira, faz, coloca, não, deixa cada um ser aquilo que ele veio para ser. Respeitemos e amemos eles todos, eles são nossos queridos irmãos, todos e todas, são nossos irmãos maravilhosos. Bom, aí nós falamos assim, o próximo como a si mesmo. Pronto. Como a si mesmo. A gente se ama. Nós nos amamos. Será? Como é que a gente sabe que a gente se ama? Um sábio da antiguidade, da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, diz assim: qual o meio mais prático e eficaz para nos conhecermos e melhorarmos nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade já falou disso: conhece-te a ti mesmo. Resposta quem deu foi os espíritos curta,
e esse sábio chamava-se Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Agora, a gente não pode pensar, a gente conhecer, ter conhecimento. Ter conhecimento é saber geografia, história, matemática, português, isso é ter conhecimento. Agora, se conhecer é um processo contínuo, ativo de aprimoramento pessoal. É a gente tentar se conhecer, tentar ser bom, meigo, manso, pacífico, honesto, trabalhador. Ter amor, conforme ensinou o Paulo de Tarso, né? Então, a gente pensa o seguinte: quando a gente pensa, Jesus ensinou a amar o próximo como a si mesmo, a gente tem que pensar assim: é muito difícil, mas vamos fazer força. Eu tenho um minutinho, Lúcio? Tem. O amar o próximo como a si mesmo eu já acabei. Tinha mais coisa, mas não dá tempo, né? Vamos lá. Mas este mês é o mês do suicídio, que se a gente faz uma prevenção do suicídio. Eu não vou falar de suicídio, não. Eu vou ler uma trova de suicídio. Essa trova foi psicografada por Chico Xavier e está no livro Astronautas do Além e foi ditada para o Chico pelo espírito do poeta caipira de Tietê, Cornélio Pires. Vocês vão ver qual a consequência da gente tirar a própria vida. Isso aqui é maravilhoso. É só para a gente pensar 2 vezes. Nunca vou fazer isso, e 1 milhão de vezes, nem nesta encarnação e nem na seguinte. Nunca vou me suicidar. Chama suicídio, é uma trova. Suicídio, nem pense nisso, nem mesmo por brincadeira. Um ato desses resulta na dor de uma vida inteira. Por paixão, Kim afogou-se num poço de Guararema, renasceu em provação, atolado no efizema. Matou-se com tiro certo a menina de Lermanda, voltou em corpo doente, não fala, não vê e nem anda. Pôs fogo nas próprias vestes, Dona Cesária da Estiva. Está de novo na terra, num corpo que é chaga viva. Suicidou-se a formicida, Maricota da Trindade. Voltou, mas morreu de câncer aos 4 meses de idade. Enforcou-se o columbano para mostrar rebeldia. De volta trouxe a doença chamada paraplegia. Queimou-se com gasolina Dona Lígia da Gele. No outro corpo sofre sarna, lembrando o fogo na pele. Tolera com paciência qualquer problema ou pesar. Não adianta morrer, adianta se melhorar. Boa noite e que todos tenham uma semana repleta de paz.